Olá, boa noite, bem-vindo a mais uma edição do Conversa Atrevida. Hoje nós vamos bater um papo sobre circo com o Voa Casulo, com a Malu e com o Williams. Enquanto eles estão chegando, a gente vai falar um pouco sobre a Malu. Malu Vieira, ela tem 10 anos de experiência em aéreos. É diretora do Casulo Artes Circenses e dá aula de tecido, trapézio fixo, lira, consciência corporal e flexibilidade. Realiza pesquisa independente em prevenção de lesões no aéreo e ela é uma leitora voraz da biblioteca disponível sobre o assunto. Já o nosso convidado, William Santana, ele é artista de circo e teatro, é historiador, professor, gestor cultural, mestre em cultura e sociedade, representante do circo no Conselho Estadual de Políticas Culturais e assessor artístico e pedagógico do Centro Carcará. A gente agora vai chamar a Malu, o Casulo, e a Voa Casulo está sendo muito bem representada por ela. Estamos a Malu chegar. Olá, caríssima, boa noite. Boa noite. Bem-vinda. E desde já, Obrigada, muito Luiz. obrigado. Eu que agradeço o convite. Pois é. E a gente informa também que a outra convidada, a Raquel, ela está adoentada e a gente vai deixar para conversar com ela num próximo momento. Mas enquanto isso, enquanto o Williams também não chega, Malu, conta pra gente como foi esse processo desse teu encontro com o circo. Eita, essa Foi pergunta lá é na infância? ótima. Não foi na infância, não. Assim, eu fui, né, frequentei circos, assim, circos de lona na Ah, infância, mas a minha vivência profissional com isso, na verdade, não teve tanta conexão com essa vivência, assim. Eu comecei a fazer aula de aéreo, de tecido, especificamente, em 2011. ah, Na época tinha menos espaços do que tem hoje, né? Hoje sim. tem uns 6, 7 espaços, eu acho, assim, na região metropolitana de Recife, né? Contando com aldeia, enfim. Mas na época tinha menos espaços, era uma coisa bem menos popularizada, assim. E aí eu comecei a fazer ela na CIP Duricalho, que é no Clube Alemão, que na época ainda não se chamava CIP Duricalho, na verdade, a gente fez parte do. Eu fui uma das alunas que fez parte do processo de escolha do nome, tudo da construção da companhia. Sim. Que está aí também, então, inclusive com a campanha de financiamento coletivo. Quem quiser aí, aproveito já para divulgar. O pessoal da Penduricalho está precisando dessa força. E aí, em 2015, eu sou formada em letras. Ah, Então, quando eu comecei a fazer tecido, depois de um tempo, enfim, comecei a me interessar mesmo, querer entender, sei lá, já fazia outras atividades físicas também e me inquietava muito essa coisa de entender que parte do corpo, que forças eu preciso estar acionando, etc. Eu comecei a trazer isso para o tecido também hum, e comecei a ser convidada para fazer algumas monitorias. E aí, nessa época, eu já estava, em 2015, eu já estava aqui e ali, né, sendo monitora das turmas. E aí minha professora Camila Gates engravidou e ela ia precisar de um plano, né, de pessoas para assumirem ali as turmas dela enquanto ela tivesse de licença. E eu fui uma dessas pessoas, fui confiada aí com metade das turmas. Eram turmas enormes, assim, até 16 alunos. Era uma super responsabilidade. aham, Como eu tinha feito uma licenciatura, eu ficava muito com esse cuidado, né? De sim. como trazer a pedagogia para dentro disso, como trazer uma metodologia. 10 anos atrás, ou sei lá, 8 anos, 7 anos atrás, quando eu comecei a dar aula propriamente, não tinha a quantidade de informação que tem hoje em dia, Sim. assim, sobre essas questões de metodologia e tudo, né, aplicada ao circo. E aí foi uma busca muito pessoal, e será que aparecendo as notificações eu fico me desconcentrando. E aí comecei também o contato com a Escola Pernambucana de Circo,
fazendo todas as oficinas que apareciam. Fiz o curso de iniciação às artes e ciências lá, apesar de já ter sido iniciada nos aéreos, eu fiz as outras modalidades e fui fazendo cursos que foram surgindo também, assim. Inclusive o Williams, que ainda não chegou aqui, mas sou muito grata a ele, assim, né, pela participação dele no conselho, a força dele, né, nessa parte da gestão, porque realmente é uma sorte, assim, até hoje eu estava no curso agora de segurança, que a gente está produzindo algumas oficinas online, uma delas é de segurança, o pessoal falando, é muito difícil, porque o pessoal nas prefeituras nem sabe o que é todo o universo do circo, assim, pensa logo que o circo é circo de lona. Eu falei, putz, pior que na prefeitura de Recife, sabe? Porque tem gente de circo dentro da prefeitura, né? Então, Muito bem isso é muito rico representado, pra né? gente, assim. Muito bem. Aí foi esse o trajeto. Em 2017 eu abri o Casulo. Em janeiro de 2017, cá estou. Que bom, né? E eu conheci o Casulo há pouco tempo. Na verdade, é, essa pandemia fez a gente dar uma introspectiva e, ao mesmo tempo, a gente sair em busca de, de novos horizontes para poder se concentrar melhor no ambiente que a gente estava, né? Então a gente aprendeu a viajar como quem faz a leitura de um livro, viajando pela rede, a gente vai viajando nesses Sim. processos. Mas diga-me uma coisa, Malu, é, o espaço do circo, ele sempre teve essa questão da exploração do diferente. E também é um universo muito é, masculinizado no sentido, às vezes, de tratamento com as diferenças. Por exemplo, a gente teve durante muito tempo aquela questão da mulher barbada, então é, se havia uma pessoa muito flexível e essa pessoa fosse muito alta, meio desengonçada para os padrões adotados naquele momento da sociedade, então era tido como diferente. Hoje, como é que está esse processo? Ele está mais democrático, as mulheres tá tendo mais participação. Quer dizer, você já é uma resposta aí viva, não é? Assim, eu acho que aqui em Recife, acho que a gente pode dizer, pelo menos com relação aos aéreos, que a gente vive numa bolha, né? Porque eu sou gestora do Casulo, eu sou mulher, sou mãe, Uhum. sou bissexual, lírica no ar, e duas mulheres também LGBTs. Camila também no Clube Alemão é gestora, né? É uma mulher, mãe, então assim, não branca, então assim, acho que a gente está também numa bolha aqui, né? E é um espaço diferente, né? Se encontra num outro tempo e espaço, assim, disso que você comentou, mas eu vejo também que o circo mesmo assim, por mais que tenha, né, um histórico, e aí cada área vai ter também, né, questões de Sim. exploração, questões problemáticas, assim, mas eu vejo que, na verdade, o circo, ele também é um espaço para as pessoas trazerem as suas diferenças e aquilo que é visto como estranho na sociedade e que é marginalizado, o circo, de alguma forma, claro, eu não estou aqui reforçando números e coisas estereotipadas e que ridicularizam nenhum tipo de questão, né? Sim. Mas também é um espaço onde o grotesco pode se tornar belo e onde essas coisas se tornam potências, né? Porque às vezes, tipo assim, como você falou, pessoas muito flexíveis. Às vezes uma pessoa muito flexível, as pessoas têm até medo, né? Não sabe, tipo, como chegar, de repente vai fazer uma atividade física e o professor não sabe, nossa, calma, tô bugando aqui. Porque realmente, se você for pegar um atlas de anatomia, qualquer livro assim que fala de flexibilidade, ele não vai se voltar para uma hipermobilidade de uma pessoa que faz contorção, por exemplo. E no Uhum. circo, eu vejo que é o lugar onde essa pessoa, na verdade, é mais do que bem-vinda. Então, as minhas alunas que têm hipermobilidade, que têm uma coluna capaz de fazer coisas inimagináveis, assim, falam, nossa, vem para cá, vamos treinar. E assim, num lugar de responsabilidade, inclusive, né? Porque uma pessoa que é muito flexível por natureza e que não tem a oportunidade de olhar para essa flexibilidade com cuidado, ela invariavelmente vai se machucar. Porque são pessoas realmente muito propensas à lesão naturalmente, assim, na vida, no dia a dia, sabe? Então, acho que o circo, na verdade, ele é uma potência para isso, assim, sabe? Que bom, né? Que bom que existe esse espaço que dá essa oportunidade. E
faz com que as pessoas que antes tinham um olhar preconceituoso passem a admirar e a amar, não é? Inclusive a pessoa Sim, eu começa. até lembrei, Sim, pois não. sim, eu até lembrei de um número que eu assisti de uma companhia Rainhas do Radiador, lá de São Paulo. Elas tiveram passagem aqui em 2019, eu acho, vieram a Recife e fizeram uma apresentação aqui no Casulo, mas fizeram rua também, elas se apresentam muito Sim, na rua, uma companhia, as mulheres, enfim, tem de tudo, né? Elas fazem palhaçaria, acrobacia, tocam instrumentos, tem um espetáculo super legal. E tem um número da mulher barbada, uma uhum, coisa meio que de força capilar, que ela faz força capilar com o cabelo da axila, assim, sabe? E aí é isso, é, tipo, trazer a potência. Você imagina também uma mulher, né? Tipo assim, que a gente é tão ridicularizada por ter nossos pelos, etc., e por se relacionar com outras mulheres, e aí de repente vê uma mulher que faz tudo isso e ainda traz pra cena, né? E transforma isso numa potência criativa, assim, eu acho incrível. pois é, isso é muito legal. Mas uma das coisas que você estuda e põe em prática como uma pesquisadora independente é a questão da lesão. Então, como é que na prática se pode evitar as lesões? Porque muita gente, quando vai querer fazer arte circense, vai no afã. Quando eu me aventurei pelos palcos, eu fiz um espetáculo com o Manuel Constantino e a gente fazia os pais e os pais andavam na perna de pau. E a gente tinha que. Porque ele queria dar essa dimensão, né? O pai aqui em cima, o filho aqui embaixo. No final, quando o pai era uma relação também em que os pais se separavam, no final o pai não estava mais na perna de pau, era no mesmo nível da criança. Ele conseguia entender a criança também cresceu para o nível do pai. Que E a legal. gente via que muita gente que ia treinar a perna de pau ia naquele afã e acabava caindo. Eu, porque Sim, sou um pouco medroso, com caí poucas vezes, certeza. mas eu sei que muita gente se arrebentou com algumas lesõezinhas, assim. Eu digo lesõezinhas porque o Sim. negócio é meio bravo. Eu falo assim que você provavelmente seria o meu tipo de aluno favorito, que eu digo que o meu tipo de aluno favorito é o medroso, porque a gente trabalha realmente com uma atividade, e aí, como eu disse, né, eu estava agora a tarde inteira, 4 horas no curso de Sim. segurança, e não tem como a gente falar em circo, e ainda mais em acrobacia aérea, sem falar de risco, acidente, lesão, né? É uma coisa que realmente está aí, porque a partir do momento que você está fora do chão, olha, o Williams aí entrou. Acabei, eu vi e vou chamá-lo. Oba! Sigo aqui? Ou a gente espera ele Você entrar? está falando Será? sobre a lesão. Então, assim, a lesão, ela, claro que é um risco para quem faz circo, mas ela é um risco para qualquer pessoa em qualquer momento. Assim, uma pessoa que não faz atividade física nenhuma, ela vai se lesionar também no dia a dia, porque. Oi! Olá, Boa noite, caríssimo. tudo bom? Bem-vindo, tudo bem? Tudo, muita chuva. A Por chuva aqui acabando com as internets, né, tá William? É, chuvisco. Eu já até avisei aqui que eu tô só no 4G, que é o Wi-Fi daqui. Cai um pingo e a internet acaba. É Recife, né? Recife. A gente nunca se usou tem, tanta internet, né? a Nunca gente se tem usou tanta internet. a tecnologia que vem do sol, bem que poderia fazer a tecnologia para Recife da chuva, né? E quando chove tem uma aguinha, pronto, a gente já perde um monte de Já, coisas. bora, tô pronto. É lógica. Então vamos Mas lá. enfim, estava falando aqui. A gente Vai, tá. Danilo, Não, puxa Malu, aí. vai lá. Tu estava terminando Não, sobre quando a a gente tá questão da lesão. de lesões, né, que você falou, assim, como que faz na prática? O que eu vejo é Isso. que muita gente que vem fazer aula de aérea aqui no Casulo não faz nenhuma atividade física fora daqui. Ou já fez, mas assim, não tem uma prática muito constante. Ah, Eu arriscaria dizer que a grande maioria, assim, mais de 50%, com certeza, dos nossos alunos vem desse contexto. E aí a questão da lesão, eu acho que ela permeia a vida da gente, porque quem nunca se machucou, tipo, carregando um peso dentro de casa, carregando uma criança, ou vai se virar para pegar uma coisa, dar um jeito no ombro, né? Então a lesão, ela faz parte do dia a dia, assim. E o que eu tenho encontrado
no aéreo, o que para mim sempre foi uma preocupação para mim, justamente porque eu não tive uma formação na área de saúde, né? Como eu disse, eu sou formada em letras. Sim. E a minha preocupação era como que eu vou trazer as coisas que eu entendo, né, da importância de um bom planejamento de aula, etc., considerando que tem um corpo. Porque quando eu dava aula de inglês, eu não me preocupava com o corpo do aluno, né? O aluno chegava lá, sentava na cadeira, estava tudo certo. E aí, eu acho que foi isso que me motivou a ir estudando como que a gente pode fazer uma prática de aéreo o mais segura possível, não tem como ser sem risco, porque nada é sem risco, viver é arriscado, né? Sim. Como fazê-la o mais segura possível e como também levar esse conhecimento da consciência corporal que a gente adquire no aéreo para a nossa vida no dia a dia, sabe? Então, assim, muita gente que não tinha consciência corporal nenhuma, de como que meu quadril deve estar quando eu me abaixo para pegar um peso? E aí, a pessoa fazendo aula de aéreo, de tanto falar, nesse momento você vai ter que encaixar o quadril, em tal momento você vai ter que empinar o bumbum. A pessoa leva isso para a vida. Eu brinco com os alunos que eu dou aula de aéreo, no fim das contas, para as pessoas conseguirem carregar seus garrafões de água, esses botijão de gás, entendeu? Tem um recado dado, Então, né? para mim, prevenção de lesões é isso. Quem tá com dificuldade em casa com garrafão vai atrás de Malu, que Malu ensina. Sou especialista. Juro, uma vez no carnaval, o último carnaval, né, que a gente teve, ano passado, eu estava subindo a ladeira de Olinda com minha mãe, meu filho, meu companheiro e uma amiga da minha mãe. E a gente indo ver o elefante. E aí ela se queixando de uma dor na lombar. Minha lombar, não sei o que. Eu falei, Tara, para um pouquinho, olha, encaixa o quadril. Ela falou, eu falei, não, sério, cara, encaixa o quadril, bota assim, ó, o umbigo pra dentro e contrai o abdômen. E aí ela foi subindo ladeira, ela, nossa, parou de doer instantaneamente, assim, não é mentira. Pois É a consciência, né? A consciência corporal. Isso é muito importante na arte circense, né? Você saber o seu limite para poder avançar no limite. Se você não sabe, você se arrebenta demais. Mas, meu querido, a gente estava iniciando o bate-papo falando um pouquinho sobre a chegada de Malu ao circo. Já foi num processo de descoberta pessoal bem diferente, assim, porque eu estava imaginando que Malu tinha alguma experiência na infância, tinha visto muito circo, tinha gostado e disse, não, vou me encaminhar por aí. E no teu caso, Williams, como é que foi esse processo? Primeiro você se encaminhou pelas artes cênicas e depois foi para as artes circenses ou tudo foi junto? Foi tudo junto, tudo junto. Eu comecei muito pequeno com dança, simultaneamente, com dança, com Viraci Ferreira. Viraci é meu segundo pai. Na escola. E uma professora de teatro na escola. E essa professora criou um grupo em Camaragibe. Criou um grupo de teatro, então eu estou falando de 8 anos de idade. Viu? Ela criou um grupo de teatro que saía da escola. E fazia teatro de rua, fazia teatro popular. Essa é a vibe dela. Ela mora em Portugal hoje em dia. É uma mestra em teatro e educação, a Mara Chagas. E a gente acabou tendo uma relação com um circo que ia lá e armava próximo à minha casa, que era o Circo Mágico Alakazam. Foi onde eu conheci seu Wilson Ribeiro. Foi quando eu conheci seu Wilson Ribeiro. Ele abria no sábado, antes da matinê, para apresentações de grupos da cidade. Aí ia grupo de teatro, de dança, até banda marcial ia para lá. Aí eu fui, ele gostou. Eu fazia um palhaço, como era muito pertinho, eu acabei indo muito e ajudando os palhaços, entrava nas brincadeiras, nas reprises, e aí fiquei, o circo depois foi para outra cidade, eu ia, ele mandava me pegar, me levava de volta, e tudo, aí depois agora eu não consegui ir, só ficava quando aparecia um circo lá, mas sempre trabalhando na área de palhaço, né? Brinquei ainda um pouquinho com alguma coisa de aéreo, mas depois só fiquei enveredando com palhaço e acabei me tornando senador. Aí acabei dirigindo também. Ah, sim, bacana. No caso de Malu, você, quais são as técnicas que você domina nas artes circenses? Ou na arte circense?
Eu digo artes porque reúne vários elementos, né? Sim. Sim, eu sempre coloco no plural, assim, que é tão difícil, né? Uhum. Um campo tão vasto que une todas as artes, né? Aí tem Isso. gente que coloca circo, teatro, né? Com hífen, porque é É. para dar essa ênfase, assim, né? Tem várias vertentes. É engraçado, só antes de responder objetivamente a pergunta, que o Williams falando, eu fiquei me lembrando que comigo também foi parecida essa coisa de ter o contato com o teatro e a dança antes, assim. Comecei a fazer aula de teatro, dança e de canto na época Ah, da escola. E aí gostava muito. Eu me lembro quando eu estava assim na sexta série, eu falei para minha mãe que eu queria fazer artes cênicas. Ela, eu quero fazer artes cênicas. Ela teve que ir no CAC, lá na UFPE, resolver alguma coisa. E aí me levou junto e eu fiquei, tipo, achando o máximo, assim, sabe? Porque, meu Deus, eu quero estudar aqui e tal. E em algum momento esse fio se partiu na minha vida e eu terminei indo para letras, né? Pelo menos concluí ali no CAC. Eu uhum. estudei literatura, né? Fiz um mestrado em literatura e tudo. E eu digo que o circo me resgatou, assim, me trouxe minha criança e adolescente de volta, assim, para as artes, né? Onde eu me encontro. Com relação à técnica, eu trabalho realmente principalmente com tecido. Eu comecei a estudar um pouco de lira e trapézio também por conta da demanda, porque muita gente chega para o casulo e quer fazer também outras modalidades. Eu, nesse meio do caminho, também comecei a me interessar muito pelo trapézio, que é o Uhum. trapézio fixo, né? Eu coloco assim, trapézio fixo, porque quando as pessoas pensam em trapézio, pensam aquele trapézio de voo, né? Que a pessoa vai, Sim. solta, pega na mão do outro. Mas eu trabalho principalmente com tecido, assim. Ultimamente eu tô, na verdade, trabalhando muito mais com a gestão do espaço e produção de oficinas e de um monte de coisa, do que propriamente. Eu estou dando 2 aulas por semana agora, assim. O caso está com 20 turmas e 2 são minhas. As outras são dos outros professores. Mas é isso. Para acrobacias no tecido acrobático, quase que não saía. É porque eu fiquei vendo aqui, boa noite a quem chegou agora, eu fui inventar de ler e falar, aí enrolei. Mas para essas acrobacias, o que é necessário? O que é que um corpo tem que ter no mínimo? Muita gente fala assim, Olha, nem todo mundo consegue fazer porque não é para todo mundo. O que é que vocês me dizem? A arte circense. quer pegar essa aí, Williams? Ah, são os dois, Olha, não foi não, Malu. vamos juntos. Eu vou jogar uma bola. A priori, é para todo mundo. Dentro dos seus limites, dentro das suas possibilidades, como a vida, né? Cada um vai fazendo o que pode, o que dá prazer, o que não causa dano, né? E aí vai se montando. E vai também não é uma zona de conforto, não. A gente dá, eu Uhum. só vou até aqui, né? Eu vou até aqui hoje, mas eu quero ir um pouco mais adiante, então eu vou fazer isso, isso e isso, e vou tentar, e vou conseguir, até chegar onde eu puder chegar, né? A priori, acho que é isso. Eu tô com o Williams, assim. Eu acho que o principal é a pessoa querer, né? A não ser que a pessoa tenha alguma condição de saúde prévia muito, assim, grave, que realmente não possa de jeito nenhum, com nenhum tipo de adaptação. Ou questões de deficiências físicas, que a gente sabe que o circo ainda está muito longe de ser um lugar com pessoas capacitadas. Eu mesmo não sou uma pessoa capacitada para dar aulas para pessoas com deficiência, por exemplo. Mas, no geral, assim, em relação a aptidões físicas, que foi o que você perguntou, a gente desenvolve muito na aula de aérea, porque o que acontece é que a forma como o corpo da gente se comporta quando a gente está pendurado no aparelho é totalmente diferente de quando você está fazendo musculação, correndo, nadando, dançando, sabe? Assim, a forma como os músculos são recrutados, como as articulações estão alinhadas. Claro que dá e é muito interessante que se complemente com outras atividades, mas para se preparar mesmo assim para fazer coisas super mirabolantes no aéreo, só começando do começo, assim, tipo, vindo para uma primeira aula, para você ir ali. E aí eu acho que é muito um trabalho, é um desafio, não vou mentir, assim, porque eu dou aula para turmas mistas, então pessoas bem iniciantes e pessoas avançadas. É um desafio nesse sentido de você procurar uma forma de nivelar todo mundo, né? De passar um exercício, fazer um planejamento de aula para que sirva a todos, mas ao mesmo tempo é muito interessante, assim, porque você vê que cada pessoa vem de um ponto de partida, entendeu?
Tipo, Sim. eu escolho trabalhar num determinado dia a inversão, que é para a gente ficar de cabeça para baixo no aparelho. Então, eu sei que parte do corpo eu uso para fazer a inversão. Então, todo mundo vai fazer os mesmos exercícios educativos. Aí vai ter gente que vai conseguir fazer com o braço esticado, vai ter gente que vai precisar flexionar o braço, por aí vai, assim. Mas trabalho o corpo como um todo. Não só o corpo, mas a questão do mental também, que foi isso que você estava falando, né, no começo, da pessoa chegar com muita sede ao pote. E a aula de aéreo, assim, se bem feita, se com boa, bem orientada e tudo, ela é uma aula para a vida, assim, porque traz a pessoa muito para a autorresponsabilidade para aqui e agora, né? Que você não pode simplesmente subir no aparelho Aham. e esquecer o que vai fazer, né? Tipo assim, é foco, né? Uhum. Não é desenho animado, né? Vou chegar lá em cima, vou enrolar, subir, enrolar, subir. É. Eu falo, gente, ninguém sobe na força do pensamento. Vai todo mundo fazer abdominal, vai todo mundo fazer. Quem não gosta de fazer vai ter que pegar gosto agora, porque se não pegar vai ser um sofrimento. Então, exercícios de força e equilíbrio são muito necessários. Desculpe, Williams. Não, eu queria acrescentar uma questão, que eu acho que o grande legado, a grande contribuição das escolas de circo, dos centros de espaço de formação, dos projetos sociais que utilizam a linguagem circense, para o profissional do circo, para o circo itinerante, é o despertar dessa consciência corporal. De que você precisa preparar seu corpo, você precisa ter redução de dano, você precisa conhecer o seu corpo, porque ainda eu vivo muito circo itinerante. Eu vou, sou daquele que voa, que dorme, que passa fim de semana, que trabalha, que dirige um número, que não sei o quê, que tem afiliados, né? Aí, eu observo muito que não aquece, que não prepara, que não treina ainda, entendeu? E aí, quando eles têm um contato com a trupe, com a escola, com o projeto social, que visita, que vê, aí vai até por osmose. Poxa, o que é que essa menina bonita do casulo está dizendo? Será que é verdade? Eu vou começar a pensar nisso que essa moça está dizendo, que ela é um profissional também. Aí começa a despertar. Sim. Começa a despertar a ciência. Isso é muito legal. Porque antes não tinha. A formação do circense era no circo, né? Era de geração em geração, cultura popular. Isso era outra questão que eu... É engraçado isso. Fala, Danês. Não, Já ia pegar... Não, que isso, assim, que engraçado, né? Porque não existiriam companhias contemporâneas de circo, com um circo super desconstruidão, diferentão e tal, se não tivesse existido aquele primeiro cirquinho lá atrás, né? Uhum. E não existiriam as escolas de circo também. E, ao mesmo tempo, é muito engraçado pensar que é isso, que a troca de saberes, ela é mútua, né? De lá para cá, pra Sim, lá. sim. Que lindo isso. E a gente está sempre reformulando o que aprendeu, não é? Não tem como escapar dessa realidade. Mas eu tinha perguntado antes com relação aos exercícios de força e equilíbrio. Eles são necessários por quanto tempo? Principalmente quando você está fazendo aéreo. A vida inteira. Quanto tempo, em que sentido, assim? Para que a pessoa se sinta confortável e diga, não, nesse momento eu agora vou conseguir. Então, não existe isso. Porque isso vai depender... Não, tem gente que vem no... Depende de cada pessoa, assim. Tipo, eu na minha primeira aula de tecido eu subi e fiz um monte de coisa. Tem gente que chega... e assim, sendo que eu já tinha um preparo também, eu já fazia outras atividades, já tinha... Mas assim, mesmo assim, tem gente que não tem um preparo prévio, mas descobre, assim. Então, chega na primeira aula, já consegue fazer coisas, assim. Não tem muito isso não, sabe? Agora, existe uma progressão, né? A pessoa não chega e já começa a aprender aquele truque que vai amarrar não sei quantas vezes e cair, entendeu? Para ela chegar lá, ela vai ter que construir todo um fundamento, né? As bases dos movimentos e tudo, para se sentir segura, para poder fazer. Mas, no geral, é realmente cada pessoa. E é muito particular também, não tem muito um perfil, porque tem gente, por exemplo, que, sei lá, é super forte, tem uma prática física de muitos anos, artística também, tem super flexibilidade. Eu estou pensando agora um caso bem específico. Uma colega minha, que eu já treinei, ela fez a última formação em aéreos que eu dei agora online, e ela tem frouxidão ligamentar no ombro. Então, ela tem algumas limitações do ombro dela, assim, sabe? Tipo, ela faz um monte de coisa que eu não faço, porque eu não tenho flexibilidade de perna dela. Mas tem um monte de coisa que eu faço com os meus braços que ela não pode fazer, porque pode deslocar o ombro.
Ah, Então, assim, é muito cada corpo mesmo, sabe? sim. Eu, quando fiz o tecido, quando eu fiz aéreo, eu também fiz aconteceu um monte de coisa. Um monte de coisa aqui, queimei ali, porque foi. É. Em nome É a de Deus, lesão mais comum, eu eu fui me acho. queimando, eu disse, não, peraí, eu tenho que fazer essa técnica melhor, que não é isso que acontece, não. Mas Williams, É, pois não, diga lá. é normal queimar. Não, é normal queimar, assim, mas tem que ter um cuidado com, tipo assim, a roupa que você tá usando, que truque você vai fazer. Uhum, Porque às vezes rola realmente, assim, esses acidentes, mas tem que entender também o que você está passando para o aluno para ele fazer, né? Talvez aquilo já seja um pouco mais avançado, não seja o momento de fazer, entendeu? Tipo, eu não me queimo faz um tempo, assim. Mas tem algumas coisas que eu vou fazer, pode ser que eu me queime. Mas aí eu uhum. sei a roupa que eu vou usar, então você vai aprendendo. É bom a gente dizer esses detalhes, porque muita gente só olha a beleza da história e não vê o trabalhão que está por trás, né? Pensa que é chegar lá e, opa, vou aprender a técnica aqui e vou ficar Quem, maravilhoso, e não é bem quem assim. vê, quem vê close não vê corre. Exatamente. Mas, Williams, você vem dessa tradição circense com os clowns, não é isso? A preparação do clown, como foi essa evolução de lá até hoje? Continua assim, a mesma com mais elementos, quer dizer, a mesma com mais elementos, impossível, né? Mas continua reaproveitando os elementos do passado e trabalhando novas técnicas. Eu acho super importante para qualquer palhaço, qualquer palhaça, visitar, se relacionar, ter o contato com as reprises tradicionais. Eu acho muito Sim, importante fazer pelo menos uma vez na vida o Abelha Abelhinha, para sentir como é, fazer o caveirão, entendeu? Fazer o Homem de Coragem, fazer aqueles tradicionais daquelas reprises. Então, e nos ciclos itinerantes continuam fazendo muito sucesso, viu? Continuam fazendo vistas e revistas. E além disso, claro, que você vai trazendo, todo palhaço traz isso, né? Traz toda a sua experiência, da sua relação com a vida para a cena. Vai trazendo para isso. Uns são mais sim. acrobáticos, outros são musicais, outros são mais falantes, outros são menos falantes. Eu lembro que Ronaldo Aguiar, ele é um palhaço maravilhoso e ele é um palhaço acrobático. Ele tem atividades, tem habilidades físicas que eu não tenho. E ele um dia disse, brincando para mim, assim, a gente estava indo se apresentar os dois no meu carro. A gente estava indo para o Hum. circo. Aí ele disse, eu não sou um bom ator como o senhor. Se eu fosse um bom ator como o senhor, eu falava mais. Mas ele é fantástico sem falar. Ele é fantástico falando pouquíssimo. Eu acho que ele entendeu, você vai descobrindo sua habilidade. Aham. Agora tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, que lá que eu falei das reprises tradicionais, que é uma coisa da consciência também, do despertar, que Sim, é do que é correto, do que você pode fazer, entendeu? Do que você pode fazer sem ofender o outro, sem ofender a outra. Isso é uma consciência bem contemporânea, bem dos nossos sim, tempos. sim, Sim. Sempre quando eu vou numa discussão, eu estava como debatedor numa mostra de circo da Paraíba, uma mostra muito legal, teatro, circo e dança. A sim, Fundação Estadual faz a 2019, porque 20 não teve e 21 a gente talvez não tenha, a não ser que seja online, virtual, né? E um palhaço fez uma coisa e que depois eu, num debate muito carinhosamente, muito gentil e acolhedor, falei com ele por que houve uma reação negativa do público, de algumas pessoas no debate. Mas eu sempre fiz e não era problema. Sempre foi problema. Sempre foi. Não se tinha consciência de que era um problema. Entendeu? aham, Mas hoje que a gente não pode fazer uma cena misógina mais. Não pode. Não pode fazer uma cena que está ofendendo o gordo, que está ofendendo o LGBTQIA+. Não pode. Que está ofendendo o magro, o baixo. É simples a fórmula. É só você se sentir no lugar de... Opa, se fizer isso, eu vou me sentir. E foi uma bobagem, assim, da cena. Mas uma coisa muito sim, contundente, muito forte. E foi assim, eu vou dizer só para sentir o nível. E também da falta de percepção, né? De que faz tanto que não sim, faz. Ele chamou um rapaz, e o rapaz estava de saia, de tênis, e de uma camisa que a gente chama, da minha geração, chama camisa de botão. E de batom. Então, ele brincava com essa coisa do masculino e do feminino. Aí ele chamou o rapaz para a cena. Quando o rapaz
saiu da plateia e se dirigiu à cena, ele disse: "E esse rapaz tem problema." Parte da plateia riu, parte da plateia se sentiu ofendida. Eu me senti ofendido. O rapaz não tinha problema nenhum. Aliás, ele era muitíssimo resolvido, sem problema nenhum. Né? Quem tem somos nós, eu e ele lá, o palhaço. Aí depois a gente conversou sobre isso. Não, olha, não pode. Não pode. Porque ele não tinha problema. É porque ele estava vestido de saia. Sim, é um problema vestir saia? Pra quê? Isso é tão Muito sutil, bom, isso é tão sutil, essas coisas assim, porque isso está na estrutura, né, da sociedade. Então a gente percebe que a arte, se a gente observar alguns textos, são maravilhosos por falar de determinados sentimentos, mas às vezes até chegar nesse lugar do sentimento tem muito preconceito aí no caminho. Então, essa nova consciência que a gente está observando, que já deveria ser antiguíssima, né? Porque diz respeito à dignidade humana, é uma construção ainda muito grande, não é? Você percebe isso nos seus alunos, Malu? Quando tem alguma reação diferente, Olha, quando alguém fazer alguma coisa diferente, você percebe isso? olha, aqui, como eu falei, aqui no Casulo a gente vive um pouco uma bolha de um delírio comunista. Juju? A gente vive uma pequena bolha aqui, assim, mas isso tudo que o Williams falou assim, sobre essa questão do palhaço me traz muita questão da palhaçaria feminina, que é uma coisa contemporânea, Uhum. né? A palhaçaria feminina, porque mulheres, antigamente eram mulheres palhaço, né? E se reproduzia muito esses estereótipos. E a palhaçaria feminina tem uma coisa muito bonita que eu acho assim, que eu posso até estar enganada se isso é da palhaçaria feminina ou se é a palhaçaria contemporânea de maneira geral, eles podem me corrigir. Mas que tem uma premissa que é você não fazer piada do outro. O palhaço ou a palhaça, ele faz sempre piada dele mesmo. Ele vai rir dele próprio, sabe? Uhum. E claro que isso por si só não salva o palhaço de cometer nenhum ato, porque ele pode estar ali, por exemplo, o palhaço podia ele próprio estar de saia fazendo piada disso, que acontece bastante. Não é? Não só na palhaçaria, mas no carnaval, tem muito homem que acha hilário sair vestido de mulher e achando muito engraçado, assim, né? E às vezes eu fico, nossa, será que isso é transfobia? Será que isso? Eu fico sempre me perguntando, assim, o que é que rola, assim. Porque homens bem machões, assim, fazendo isso, né? Eu sempre fico meio bugada. Mas Ainda tem muito subindo e descendo eu lá. acho que isso... tem muito. Tem muito. Dá muito trabalho pra gente no carnaval, viu? Misericórdia. Mas as vantagens dos exercícios físicos, tanto do circo quanto do clown para os alunos, você ressaltou algumas. Mas que outras vantagens tem? Você disse que são coisas que são para a vida. Eu não sei se o William já estava quando ela falou do encaixe da coluna que ajudou a mãe dela a subir a ladeira. Então, já estava nesse momento? Tava. Foi ótimo, já anotei. Pegou a dica aí. Já anotei. Próximo carnaval é nós. Então, Malu, quais são os outros? A mesma coisa você também, Williams. Esses benefícios para Olha, o aluno. eu acho que cada pessoa vai vivenciar de uma forma, né? Mas eu acho que, no geral, a pessoa vai ter ganho de força, flexibilidade, consciência corporal. Consciência corporal é um termo bem que está se falando muito, mas às vezes as pessoas não sabem muito o que quer dizer, né? Eu também não sei se tem uma definição muito objetiva sobre, mas o que eu entendo de consciência corporal é você entender o seu corpo e como o seu corpo está falando com você, né? Então, a consciência corporal é muito ampla. Então, às vezes, é feito isso que eu falei. Tem uma aluna que tem hipermobilidade na coluna e ela nunca tinha se atinado para isso, assim, mas ela aqui ali estava se machucando, porque não tinha força suficiente para sustentar essa coluna que é tão flexível, maravilhosa. Então, para cada pessoa, essa consciência corporal vai se manifestar de uma forma, né? Tem gente que, às vezes, tem pouca flexibilidade ou tem pouca força, de repente, na aula de aéreo, não só ganha, como reconhece suas potencialidades. Isso que eu acho muito bonito também, porque às vezes a pessoa fica se comparando muito com o outro
Ah, eu Aham, não tenho isso, mas aí vai e descobre que tem outra coisa, sabe? Eu acho sim. isso muito legal também, uma potência, assim. De que você falou? Deixa eu entender a pergunta. Repete, por gentileza. A gente estava comentando agora sobre os exercícios no circo. Quais são esses benefícios, essas vantagens que trazem para o aluno? Eu acho que traz, como o Malu falou, traz para a vida, né? Você vai tendo uma percepção. O circo tem uma coisa muito legal, que é de você, mesmo quando você trabalha só, você depende do outro. As artes presenciais são mesmo. Você precisa trabalhar em grupo, você precisa ter paciência, porque você não vai conseguir fazer o que você quer fazer com a rapidez que você achava que podia. Né? A coisa do Sim, tecido é ótima. Você assiste, puxa, que legal, eu quero fazer isso. Chegou lá na casula, ok, eu quero fazer aquilo. Não vai fazer aquilo, não. Hoje você não faz. Isso disciplina a gente. Dá uma disciplina sim. bem legal. Sim. Eu vou aprender uma habilidade nova agora. Eu tive até na Escola Pernambucana de Circo, conversando, fui pegar umas cestas básicas para a gente estar distribuindo de circo. Aí eu conversei com o Patinha. Patinha, eu preciso fazer arame para o próximo espetáculo. Eu vou ter que vir aqui para treinar, porque eu subi em arame há muito tempo e eu vou ter que fazer de sapato de palhaço. Vai ser mais complicado ainda. Eu Cara, sei que eu vou demorar. Eu sei que eu vou precisar de ajuda, eu sei que vou precisar conhecer o meu corpo, como é que ele vai poder fazer, o que é que ele não vai poder fazer, qual o meu ritmo, até o momento que eu disser, pronto, eu estou pronto dentro do que eu posso. Aí digo para o Sim. diretor, ok, para ensaiar. Então vem coisa boa por aí. tira a gente desse imediatismo, né? Assim, de querer fazer o negócio para ontem, assim, acho que isso resolve muito a questão de ansiedade, assim. Eu fico brincando com os alunos, eu falo, gente, se você faz o negócio direitinho, é um treinamento para a vida. Para mim é que nem yoga, por exemplo. Eu fiz yoga pouco tempo, mas foi o suficiente para eu perceber que todo esse negócio de você ter que ficar contando suas respirações enquanto você faz um exercício, inspira para ir para não sei onde, expira para não sei o que lá, é para ele manter focado no que você está fazendo, assim, tipo, e aí é o grande treino da vida, porque o mal da gente é a ansiedade, que é olhar para o futuro, ou a depressão, que é olhar para o passado, né? Esquece E do aí, presente, né? é, e eu acho que o circo, ele é muito aqui agora, assim, o palhaço, eu tô aqui falando com ele e pensando isso, assim, tendo esses insights, né? Palhaçaria é muito aqui agora, porque o tempo do riso, se passou, perdeu a piada. É. Se Aham, você demorou um segundinho ali, né? já É não tem muito graça. isso, assim. A plateia já sente raiva. Já Já olha perdeu, pro já. palhaço assim, enviesado. E agora no vídeo, aí que é uma coisa a mais, né? Porque o tempo do vídeo é outro tempo É também, outro né? tempo, Um exatamente. negócio que você demorava um tempão ali numa cena, introduzindo e tal, não sei o que lá, você quando tá assistindo o vídeo, ai, vai logo, né? Acaba, vai logo pra próxima parte. Tá vendo E quando, É uma cortadinho naquele loucura. quadrado, né? e quando é gravado, que você faz, espera aí, deixa eu adiantar isso aqui. Você não consegue Eu ficar, né? acho. Começa a adiantar. Quais são as É. relações entre o Pilates e as técnicas circenses? Nossa, ó, você pode perguntar isso para a Maia Cis, maravilhosa, fisioterapeuta daqui de Recife, Williams conhecer aí. Ela foi da Escola Pernambucana há muito tempo. É uma grande artista, formada em fisioterapia e, enfim, junta as duas coisas aí da aula de Pilates. E o que eu sei do Pilates, na verdade, é muito das trocas que eu faço com a Maia. Assim, ela estava, inclusive, dando aula online de Pilates pelo Casulo. Sim, Deu um tempo agora, mas ela continua trabalhando. E é um condicionamento que ajuda muito, assim, tanto para a continuidade, assim, né, das atividades circenses, quanto para qualquer coisa, assim. O Pilates, ele trabalha força, flexibilidade, resistência, né, ajusta a respiração. Então, pode ajudar bastante. Eu, pessoalmente, não tenho prática com isso, para além de exercícios, assim, que eu roubo, né? Meus sim. preparo físico são tudo roubado, assim. Eu roubo do Pilates, da yoga, de um monte de circense, sai roubando os exercícios tudinho, mas não tenho aprofundamento, não, no Pilates. E com Isso faz relação. parte. Faz parte dessa Exatamente. história de se apropriar uma coisinha do outro. Eu lembrei agora de uma história. Eu fui com um espetáculo para João Pessoa
em novembro. Em dezembro eu fui para a colação de grau da escola de lá. Colação de grau, olha, que é uma coisa da minha geração, né? O espetáculo de encerramento do curso. Aí, quando eu estava lá, o professor de palhaçaria, que é um grande palhaço, que é Dadá Venceslau, Dadá disse, olha, um palhaço vai fazer aquele teu número, vice. Meu número! Eu prefiro. Eu fui numa boa, assim. E ele foi e fez meu número. Eu achei ótimo. Já tô inspirando. Pois é. Muito bom, referência. É. E com relação ao gesto, como é que está a evolução do gesto no circo? Tanto lá em cima, no aéreo, quanto embaixo no chão. Como é que está essa evolução do gesto? Como o Malu mesma comentou agora, a gente tem assim uma pressa imensa. Então os adolescentes, as crianças hoje, você não pode demorar muito para fazer as coisas. Tem que dar resposta. E essa resposta, às vezes, eles não dão a total atenção, porque tem a tecnologia que rouba muito tempo da atenção deles. E quando esse público vai para assistir um espetáculo, como é que fica o gestual? Eu não sei responder essa pergunta. Eu estava pensando uma coisa aqui. Já estou te inspirando uma pesquisa aí, tu vê como é que tá o gestual para esse povinho novo aí que tá chegando, com o celular na mão, de repente, ó, a gente vai sair, vai ver, o menino, não, eu quero jogar aqui online. Não, você vai sair comigo. Como é que você vai Isso é uma conseguir questão conquistar esse muito menino, né? séria. O que é que faz, não só especificamente a questão do gesto, mas eu sempre provoco essa conversa com o povo itinerante. Por que o povo está saindo de casa para ver vocês? Por que ele está deixando a novela, a internet, o filme, a rua, a cerveja, e vai passar 2 horas sentado aqui? Ah, porque é legal. Legal por quê? Vamos pensar nisso. E aí a gente vai fazer ficar mais legal ainda, né? Aí essa questão do gesto está incluso nisso tudo, né? Eu estava vendo, tem uma criancinha, comentei até com a mãe. Ela já passou por vários ciclos, é uma família, e ela hoje está no Disney Circo, na Paraíba. Sim. Ela é bem pequenininha, ela tem 11 anos. E ela entrou, ela está fazendo argola olímpica, está fazendo indo lá, um gravetinho de menina. E ela entrou, eu não tinha visto ainda ela fazendo. Aí quando eu tenho uma novidade assim, eu fico olhando com atenção. Quando ela entrou, aquela coisa magrinha, pequena, e botou a mão, e fez isso, olhou de lado, jogou a perna, olhou para ele, olha para isso, conquistando o público, dizendo, olhe para mim, eu estou aqui, botou a perninha, mão na cintura, dobrou, fez toda uma mise-en-scène antes de pegar no colo. É isso que faz você parar, né? Isso é um artista. Sim. Isso é Então é algo mais intuitivo? Não, acho que a gente aprende também. Tem que aprender, isso é técnica, que é técnica de chamar a atenção do público. De dizer, olha, eu estou aqui e você tem que olhar para mim. Nesse momento, eu sou a pessoa mais importante. Meu número vai durar 3 minutos, aqui em cima desse tecido, mas você vai olhar para mim. Porque eu tenho força, habilidade, eu tenho presença cênica, né? Meu corpo fala, meu olho fala, minha boca fala mesmo fechada, mas ela fala e vai. Sim. Tem técnicas bem específicas, né, Williams? Essa coisa de triangulação é da palhaçaria, né? Isso. Se quiser falar aí, tu sabe mais. Aproveita e fala sobre a triangulação. Que muita gente não vai entender ainda esse processo da triangulação. Você tem que trabalhar o seu eu, né? Aquilo que é a sua consciência, da sua essência. E geralmente as pessoas dizem muito, isso já virou, que essa coisa do palhaço, até os circenses itinerantes, eles acham muito estranho ainda a oficina de palhaço. Mas palhaço não se aprende, palhaço você nasce. Eu digo, é mesmo? Quando já sai ali da placenta, já pode... O nariz é mesmo, nossa... E tudo se já aprende. pega o sanguinho ali da placenta e bota no nariz. Então, essa relação do que você está fazendo, né, do que você está representando e daquele que está recebendo aquilo que você está fazendo. Então, você tem que fechar esse ciclo. Você tem que fechar essas 3 arestas para corporificar aquilo que você está dizendo, né? A palhaçaria feminina, ela teve uma resistência muito grande no começo, né?
Porque todo mundo existe, porque vai dar gênero a tudo. Vai dar gênero a tudo que é gênero. Vai sim, né? E eu sempre, quando eu vi o movimento, que eu comecei a entender e me juntei com as meninas para compreender, aí vi que realmente tem muito fundamento. Eu tenho uma amiga que ela tem um palhaço, eu acho quase 40 anos de palhaço. Nós somos amigos de adolescência, né? Eu já passei de meio século. Ela chama-se Madalena Scioli e o palhaço dela é Picolé. Ela é da outra geração, ela não conseguiu fazer a transição, né? Eu digo, bem que Picolé podia ser, né? Fazer uma cirurgia, fazer uma coisa qualquer, né? Mas Picolé continua cis, hétero, né? Mas ela compreende e ela entra no jogo. E as meninas acolhem ela muito bem. Porque sabe que era um outro momento histórico, que ela não tinha outra alternativa. Se ela queria entrar para a palhaçaria, ela ia ser homem. Ela ia ser masculino. E ela é um palhaço masculino. Isso é muito interessante. Até hoje, o Picolé está lá, é da agitada gangue da Paraíba, e continua sendo uma das primeiras daqui que a gente conhece que ainda está fazendo. Agora, deixa eu contar uma novidade. Legal. Uma novidade bem rápida. Certo. Eu, em 2019, junto com as palhaças, eu fui construindo uma palhaça. Uma palhaça feminina. E eu sempre senti essa necessidade dessa expressão do feminino em mim. Que o meu palhaço é muito masculino, porque ele é grotesco, ele é meio, assim, muito com esses estereótipos nordestinos. E eu precisava dar vez a essa mulher que queria falar através da comicidade. E fui experimentando, exercitando, e até que ela surgiu em 2019, no fim do Pinira. E aí, quando foi agora na pandemia, o ano passado, teve uma seleção para uma campanha sobre a Covid, e aí eu fui convidada a fazer a seleção. Aí passei. Quando passou, a produtora foi na reunião, foi falar para a diretora, olha, a gente selecionou um palhaço da Paraíba, uma palhaça do Ceará e uma palhaça trans de Pernambuco. Aí na reunião, quem é a palhaça trans? Aí eu descobri, agora eu tenho uma palhaça trans. Zumira é assumidamente trans palhaça. Pois é, ganhasse o título. Se não sabia como acabar se descobrindo. São engraçadas essas histórias. Mas a gente também viu que o circo tem um lugar de afeto muito grande. A arte, de modo geral, às vezes ela se torna muito competitiva. Onde é que fica o lugar do afeto no circo? Eu acho que a gente tem que tomar essa decisão, assim, cada dia. Eu acho que afeto é uma coisa que a gente tem que decidir, que a gente vai viver por ele, assim, né? Porque se a gente quiser, a gente pode todo mundo competir. Eu posso competir com todos os outros espaços de circo, eu podia competir com Fátima Pontes, mas ao invés disso eu voto nela para conselho estadual. Então eu acho que é muito da gente, e isso é muito importante, né, para a classe, para qualquer classe, né? Por que o circo não... Acho que o circo talvez não se organiza tão bem politicamente também, porque ele é muito diverso. Então é difícil realmente juntar todo mundo, né? O Williams, que eu diga, fez um trabalho incansável com a Leodir Blom, meu Deus do céu, para poder organizar todo mundo. Mas eu acho que isso é muito importante, assim, fortalece muito mais, né? Para a gente poder lutar pelos nossos direitos, pelos nossos editais, para a gente poder se ouvir, a gente poder se entender. É muito importante que a gente dê lugar ao afeto, porque o circo, inclusive, a gente fala muito isso, por exemplo, no âmbito da segurança. Quando tem, vamos supor que todo mundo que faz aéreo seja inimigo, assim, todo mundo inimigo, ninguém se dá, não, vamos supor que seja isso. Não é, graças a Deus, aqui em Recife, eu acho que a gente mantém boas relações. Mas, assim, se acontece um acidente em aéreo, um acidente no circo, e não precisa nem ter sido aqui em Recife, cai para todo mundo, sabe? Porque todo mundo vai dizer, nossa, é inseguro, olha como não sei o quê. Então, assim, quanto mais a classe se una em prol das pautas em comuns, assim, melhor, né? E isso, se for feito com afeto, é melhor ainda.
Que lindo. Achei bonito, lindo. Quer dizer, é uma decisão, é uma decisão. Né? Tem uma relação afetuosa que você decidir ter. Né? Eu tenho gente muito querida dentro do circo que eu fui construindo de afetividade com as pessoas, de respeito, de admiração. Gente que eu bato cabeça para elas, porque meu mestre é Alakazam, eu continuo em Alakazam antes de ontem, lá em Igaraçu, falar com ele, ver como é que ele está, entendeu? Porque, independente de qualquer coisa, é o carinho, é o afeto que eu tenho por esse homem que dedicou a vida ao circo, né? O que é que não pode faltar no picadeiro? O que é que não pode faltar, Malu, lá em cima? Colchão lá embaixo. Desculpa, gente, eu tô no fim de semana de formação em segurança, só penso nisso. É só pensa nisso, né? Ai, meu Deus. E essa é uma conversa muito... Como eu sou historiador, aí quando eu falo contemporâneo, é uma coisa de hoje, porque é uma coisa mais intensificada nos últimos 20 anos. As pessoas, voar no trapézio sem rede era uma audácia, uma coragem, uma coisa fantástica. Não, é uma imprudência. É uma falta de respeito com você, com o outro e com o público. Aquilo é só... De acidente. Não importa para quem está assistindo se você está correndo risco. Ninguém quer saber se você está correndo risco de morte, não. Não é interessante para ninguém. Né? Mas antigamente se tinha, né? Algumas pessoas se tinham essa ideia de que é a mesma coisa que se tem, por exemplo, com... Eu sempre digo para os malabaristas, né? Sempre falo para os malabaristas. Eu digo, gente, um número, 3 malabaristas que o espetáculo tem, e que eles não jogam mais com 3 claves. E um deles é de ciclo itinerante. 3 claves, eu jogo 7. Não importa a quantidade, não. É como você joga, o que você faz com os 3. Né? Você pode fazer coisas fantásticas, interessantes para o público com 3, e com 7 você não ser tão bom. O tamanho não é... É porque não é só a técnica, não é só o que você faz, é como você faz, né? Isso. Eu acho que a chavezinha aí da fruição estética, pelo menos para mim, no circo, principalmente, é isso, assim, porque ver um monte de gente fazendo um monte de truque é interessante enquanto pesquisa para mim, né? Mas enquanto eu sentar numa plateia para assistir um espetáculo, eu quero ser envolvida de alguma forma ali na história, né? Na narrativa, no que seja, mesmo que não seja uma coisa linear, né? Então, William, o que é que não pode faltar? Lá no picadeiro é prudência. E coragem. E não é só coragem para desafiar as coisas, não. É coragem para você entrar. Abrir aquela cortina e entrar é coragem, viu? Preciso ter... A primeira vez que eu, depois de grande, quando eu era pequeno, era na farra, né? Mas depois de grande que eu fiz, foi num circo chamado Continental. Aí eu fiz um número, preparei, palhaço direitinho, entrei, fiz. O circo usa um verbo muito interessante, que a gente de trupe não usa. Eles usam o verbo agradar. Para saber se o número foi bom. Aí eu agradei. Meu número agradou. Mas quando eu ia saindo da cortina, aí a diretora, a dona do circo, que já não está mais com a gente, ela disse, volta, porque teve um problema no som. Eu disse, como assim volta? Volta para onde? Volta para o picadeiro. Eu voltei desesperado, mas respirei fundo e fiz uma outra coisa que eu tinha dentro do meu pouco repertório da época, mas é isso. A gente de trupe não tem tanta essa, mas no circo, o circo é uma caixinha de surpresa, entendeu? Todo mundo está ali disponível para sempre. Eu já entrei para mestrar a cena do palhaço, porque eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu estava atrás, assim, da cortina, o locutor saiu para resolver alguma coisa e disse, pega aí, entra aí, o palhaço vai entrar. Mas o que ele vai fazer? Eu não sabia qual era a reprise que ele ia levar. Aí eu entrei, boa noite, agora palhaço não sei o que lá, tá aparecendo agora vamos receber o palhaço tal. Ele entrou, aí o que é que vai fazer? Aí ele me disse, para poder senão. O circo tem isso, então tem que ter coragem. São todos corajosos e corajosos. E é bonito, porque coragem quer dizer agir com o coração, né? Então eu concordo com o Williams. Uma outra coisa também.
como é que vocês veem, como é que vocês mudam essa questão assim do clima quando o que vocês estão fazendo não tem o resultado esperado? Você já tentou de tudo, mas o resultado não chega. Malu tá lá com o aluno, faz assim assim, o aluno não está rendendo. E de repente Malu vai lá em cima, até ela mesmo erra porque está nervosa. Aí como é que fica essa relação? Rapaz, eu acho que é muita resiliência, assim, eu tô até com camisa, circo é resistência, né? Eu Aham. acho que é resistência, é vontade de continuar, assim. Eu tô, por exemplo, com uma aluna que ela faz aula comigo já faz um bom tempo, assim, acho que ela deve ter começado no início de 2019, ou até antes disso, talvez, eu não vou lembrar, acho que foi por aí, 2019, e a gente tá esses dias, assim, essa semana, a gente entendendo por que ela tem tanta dificuldade para inverter. E é tipo uma pesquisa incansável de ela não desistir, entendeu? Ela não dizer, ai, que saco, eu não aguento mais tentar inverter e não conseguir. Eu acho que é muito da resiliência mesmo, assim, da pessoa dizer, sabe, vou continuar porque é isso que eu quero. E ela até ficou dizendo assim, ela decretou essa semana, ela disse, eu vou passar o ano inteiro fazendo inversão, não vou fazer nenhuma outra coisa nesse casulo, eu só vou treinar inversão, fazer todos os educativos que... E está sendo super interessante, porque nisso da consciência corporal a gente foi descobrindo qual era a força e o acionamento muscular, assim, que estava faltando para que ela conseguisse fazer. E o resultado está sendo incrível, assim. Acho que é bem mais fácil do que na palhaçaria, porque pelo menos eu participei de uma oficina no último festival de circo do Brasil, com um casal que tem uma companhia lá da Argentina, eu acho, Tato e Letícia, e eles tinham um negócio que você ficava tipo num paredão, você ia para trás de um tapume, e aí você tinha tipo 1 minuto no máximo para fazer as pessoas rirem, assim. Aí se as pessoas não rissem, eles esquincalhavam, assim, tipo, sai, tá uma merda, você fala, vai embora, sabe? Tipo, se faltava jogar tomate podre, assim. Que incentivo bonito. Nossa, era muito incrível. Mas, assim, tinha todo um negócio envolvido. Eles prepararam o ambiente para chegar nesse dia desse exercício, assim. E foi genial, assim, sabe? Genial. Porque eles falavam, cara, você tem que ouvir o negócio sem sofrer. Era uma das coisas que ele falava, sem sofrer, sem sofrer. Não tem tempo para sofrer. Vamos, a gente tá buscando aqui o seu negócio, sabe? E, assim, aí eu falei, nossa, que nervoso, viu? Aí eu acho que o mais corajoso do circo inteiro é o palhaço, não é o aerealista, não. A gente tem que ter resiliência e tem que já se preparar para o que pode acontecer de errado. Eu já vi situações bem desesperadoras, já vi traquitanas se desmontar, né? Do palhaço entrar. Traquitanas são aquelas aparelhagens todas que o palhaço tem. E Biribinha de Arapiraca é um ás nisso. Ele tem muita coisa que ele mesmo fabrica para fazer. Então, às vezes, uma traquitana, numa viagem, soltou alguma coisa e na hora que ele faz toda a cena, que puxou, que ia sair alguma coisa, o negócio não sai. E era o final do número. Aí se inventa uma outra coisa e se vai, e se faz. Eu faço um número com uma bolsa de dois acessos e eu tenho muito medo que eu puxo uma coisa para uma pessoa, puxo uma coisa para outra. Eu tenho muito medo de puxar errado. Muito medo de puxar errado. Tem uma vez que eu estava com tanto medo, porque uma das coisas é uma banana, que eu ficava apalpando o que era, eu enfiei o dedo na banana. Aí furei a banana. Só para ter certeza que era uma banana que estava lá. É tenso, gente, é tenso. É tenso, Mas verdade. acabou. Se acontecer uma coisa comigo mais grave que aconteceu, Sim. acho que foi minha peruca voou. Ah, Uma cena que eu passo assim rápido, aí, não é cabeça, fosse cabelo, aí a peruca voou e foi justamente para a banda. Caiu nos pés da banda, tá uma banda ao vivo tocando, era um espetáculo do Sesc. Aí eu fiquei brincando com ela. Volte! Volte! Aí disse que a gente ensaiou que você ia e que você voltava. Muito bom. tem que improvisar, né? Aí acabou, o garoto entrou, pegou e botou na minha cabeça. Pois é. Mas isso faz parte. O legal da atuação e da improvisação é que o público não sabe o que está acontecendo.
mas você usa o seu desespero para ser o motor de uma outra coisa. Eu só estou um pouco preocupado com relação ao horário, que eu combinei com o Malu de ser até às 8, né? Se não me engano, já são 8, né, Malu? Mas antes de ser mas embora, vamos no fluxo. Pra não antes de ver ser quem cortar, embora, assim. Malu, Tá eu de queria boa. falar, a gente ter esse processo da pandemia que foi uma, como dizem o pessoal lá do Sul, os colegas do Sul, um murro no pau da venta, né? Foi uma porrada assim na boca do estômago em todo mundo. Ninguém esperava, né? Tava respirando muito bem, fazendo o que bem entendia, e de repente vem o freio desse geral e ainda com perda de muita gente. Como é que tá a solidariedade no mundo circense? Olha, eu acho que, até falando isso com relação à união da classe e tudo, né, que eu estava comentando, eu acho que a gente deu alguns passos bem importantes, assim, nesse período da pandemia. Em vários sentidos. Por exemplo, aqui no Casulo, a gente ficou 8 meses fechados e a gente tinha uma condição que, para reabrir, no nosso contexto aqui, a gente precisaria fazer um investimento para ter um Sim, sistema com cordas e roldanas para poder ficar trocando os aparelhos. Era pré-requisito, não dava, como eu falei, para o nosso contexto, para a nossa disposição que a gente precisava, assim, era obrigatório. E a gente fez uma campanha de financiamento coletivo, muita gente contribuiu, assim, teve várias recompensas online com oficinas com vários artistas parceiros assim do espaço. Eu achei isso incrível, né? Foi muita doação, tanto da parte de quem participou da campanha, quanto quem contribuiu financeiramente, divulgando e tal. Então isso já deu um gás assim, né? Muita gente também ficou sem, a gente ficou dando aula online esse tempo todo, e aí teve gente que já não estava mais nem conseguindo vir na aula online, mas continuava pagando a ah, mensalidade, porque sabia que a gente precisava. Claro, o Casulo ficou recebendo tipo um quarto do que recebia antes. hum, Ninguém estava ganhando bem, teve um monte de momento que eu estava trabalhando, pagando para trabalhar. Foi um perrengue, mas eu acho que as pessoas, cada um na sua realidade, se mostraram muito enfim, querendo ajudar, assim, né? E aí teve todo um processo, principalmente com a articulação da Lei Aldir Blanc aqui em Pernambuco, que as pessoas começaram a se juntar. Acho que, na verdade, um pouco antes, aí o Williams pode lembrar até antes de mim, assim, mas quando começaram a juntar, até a pedido de Williams, né? De tipo, vamos, a gente precisa mapear os grupos de circenses, no estado, para ver quem vai receber, para a gente saber quanto que a gente vai destinar para o inciso de subsídio a espaços culturais. Então, tipo assim, como muitos dos espaços, como o Casulo, não são bonitinho regulamentado assim, ficava até difícil, né, para saber quem são esses espaços, quem está à frente, etc. E foi criada uma rede de gestores de espaços culturais de Pernambuco, que é uma rede que está super se fortalecendo, assim, tem pessoas do teatro, da música, da dança, do circo, e tem sido um espaço de muita união, assim, né? A gente levou pleitos para os vereadores, sabe? Participamos de várias coisas juntos, assim, discussões com relação a editais, então eu vejo que tá rolando, assim, o movimento tá crescendo. que bom. E Eu então, concordo com o Will? Malu. É um momento muito importante. Eu acho que deu uma sacudida. A gente vinha muito numa letargia. Eu acho que foi a gente levou uma pancada muito grande com a eleição desse presidente, porque desestruturou tudo que a gente achava que estava caminhando, e o negócio é pior do que a gente Desde sabe. Temer, né? Oi? Desde Desde Temer já Temer. estava ruim. Desde Isso, Michel Temer, né? Aí Bolsonaro conseguiu isso. afundar. Aí a gente estava sem reagir. A gente tava tão indignado que não estava conseguindo reagir. Acho que a gente reagiu, acho que a gente se uniu, a gente se fortaleceu, acho que teve essa solidariedade específica, porque teve colegas que ficou numa situação bem difícil mesmo das necessidades básicas, ainda tem gente assim, porque a pandemia continua. A gente, inclusive, está brigando no Conselho com a prorrogação da execução da Lei Aldir Blanc, e os CPFs e CNPJs que receberam em 2020 possam receber em 2021, porque a pandemia continua. É outra situação, aquele recurso pequeno, burocrático de acesso,
cheio de complicações, foi em 2020. Agora ele precisa vir de novo em 2021, mais acessível, mais simples, mas para as pessoas, as mesmas pessoas também, outras pessoas novas, mas que as mesmas pessoas também possam. Os mesmos grupos, os mesmos artistas, os mesmos CPF, os mesmos CNPJ, se quiserem, se puderem. Então, como é que está essa política pública? Ela está centralizada na Lei Aldir Blanc? Então, é um problema muito sério, porque os órgãos de fiscalização, eles não compreendem o investimento na cultura como, acho que falta também a compreensão maior de que é uma área de trabalhadores e trabalhadoras. Primeiro, falta compreender e que se investir na área da cultura, você está investindo também em saúde. Então, os órgãos de fiscalização estão proibindo todos os órgãos de utilizarem recursos para a cultura. Então, fica todo mundo limitado. A alternativa que se tem conseguido é lançar auxílios emergenciais. Os auxílios emergenciais que têm saído, que é legítimo, que é importante, mas a alternativa que tem se conseguido é ligar ele aos ciclos, aí deixa uma parcela significativa da cadeia produtiva de fora, né? A gente está discutindo agora, vai sair do Estado, o Conselho Estadual está discutindo. É legal, vai incluir muita gente, mas várias pessoas vão ficar de fora também, porque mesmo que diga que o São João, do ciclo São João inclui a música, mas não inclui todo mundo da música, nem todo mundo da música participa do ciclo junino. Aí não inclui, por exemplo, a dança, só quadrilha, né? E grupo de dança junina. Mas não inclui o povo da dança, não inclui o povo do teatro, não inclui o povo do circo, não inclui o povo das artes visuais, da arquitetura, do audiovisual. Não inclui todo mundo. É muito difícil, é uma decisão difícil. Acho importante esses auxílios ligados ao ciclo, mas eles não atendem de forma abrangente a cadeia produtiva da cultura. É um problema sério, né? Porque desde o golpe parlamentar de 2016 que as coisas estavam já se armando. Se eu, como estudando na academia, como filósofo, e a gente vinha percebendo isso desde 2014, vinham preparando o terreno para esse desastre, que é uma ladeira abaixo em todos os sentidos. E o pior de tudo isso não é quem está lá no poder, é quem está aqui embaixo achando que é legítimo quem está lá no poder agir da forma que age. Que é a coisa assim mais terrível para mim, assim, você dá razão a esse tipo de arbitrariedade. Ele lá em cima está fazendo erro e ainda vai pagar internacionalmente. Isso, se aqui no país não der uma punição, internacionalmente ele vai receber uma punição. Mas, vai, Malu, nem se preocupe. O mundo não perdoa esse tipo de atitude, não. A gente não pode dizer que é genocídio porque é proibido dizer que ele é genocida, mas a gente não fala nisso, não. Mas voltando Olha, se eu soubesse que ia ser desse jeito, eu tinha votado em Aécio, gente, juro por Deus. Se eu soubesse que ia chegar nesse ponto de Bolsonaro, eu tinha votado em Aécio Neves. Pois é. Feito campanha. Mas vamos lá, vamos seguir o bonde. Com relação a esse resgate histórico, vocês têm algum trabalho nesse sentido no circo, resgatar historicamente as pessoas que desenvolveram a técnica do aéreo, e aí existem espetáculos que fazem a evolução disso, utilizando a técnica contemporânea com a técnica lá de trás, e no circo também, Williams? Eu acho que tem muita gente no Brasil inteiro fazendo pesquisa. Isso é muito importante. A última vez que eu fui quando teve um prêmio da FUNARTE voltado à pesquisa, que era uma coisa bem terrível, que a gente tinha que escolher um projeto de pesquisa por região. 5 projetos de pesquisa para o país. Aí vinha do Sudeste 200 projetos. Desses 200, 50 imprescindíveis. Você tem que escolher um, bem complicado. Mas muita gente está pesquisando tantas questões históricas da arte circense, como especificamente um artista, uma habilidade, um formato, então mapeando metodologias de ensino, fazendo metodologia, desenvolvendo essa metodologia de ensino, fazendo mapeamento de cadeias. Isso está acontecendo muito no país. Tem uma companhia aqui
do Recife, que trabalha já há muito tempo com a pesquisa da palhaçaria, que é a Companhia Dois em Cena, que já vem fazendo isso, um mapeamento dos palhaços brasileiros, como eles chamam. É uma pesquisa sobre a palhaçaria brasileira. Eles fazem esse recorte especificamente, e eles vão desde das reprises e entradas de palhaço de circo itinerante às especificações delas, uma teatralidade maior, uma relação com os tipos de elementos de outras artes. Não. Tem Hermínia, que é uma pesquisadora de circo, né? Que ela é de família de circo, mas aí entrou também para o mundo. A família dela, quando parou de fazer itinerância, começou essa coisa de escola e tudo, ela terminou seguindo carreira acadêmica, né? Professora lá da Unicamp. Eu acho muito legal a perspectiva que ela traz de contemporâneo, assim, o que é o contemporâneo, né? Porque se você for pegar pelo pé da palavra, contemporâneo é tudo que se produz agora. Sendo que existe uma estética muito diferente do que a gente entende enquanto circo tradicional no Brasil e enquanto circo contemporâneo. Realmente, a estética, você vê, tipo, até... Porque tudo tem caixinhas. Sim. Né? O circo contemporâneo europeu, todo mundo vai ter que ter aquele figurino, que é, tipo, agora uma calça pantacur de uma cor, aí a camisa da outra cor, e aí eu, tipo assim... Tudo caixinhas. Eu acho que na estética existem diferenças, realmente, mas eu acho que é uma coisa que se retroalimenta, assim, sabe? Isso do... Porque isso não tem como, assim, na minha perspectiva, né? Não tem como você fazer uma coisa sem a outra. Inclusive, isso eu sou muito crítica nisso, assim, do contemporâneo, que é quase como um complexo de Édipo, assim, sabe? De querer renegar tanto o tradicional, que é tipo, gente, a gente veio dali, sabe? Assim, não dá... Não dá para negar, né? A gente até fez o último espetáculo do Casulo antes da pandemia, se chamava Alerro, que era justamente uma homenagem ao circo tradicional. A gente fez algumas releituras de cenas clássicas e tudo, sem muito apego assim, ao que seria estética, até porque foi um espetáculo ensinado pelos alunos, então assim, a gente não tinha também nenhuma pretensão de firmar uma bandeira, eu sou contemporâneo, eu sou isso, aquilo, outro. Então, cada aluno, cada grupo teve sua liberdade assim, de criar, e foi bem legal, assim, sempre um diálogo que eu acho muito gostoso, porque é isso, é como o William estava falando, né, determinada hora aqui, que o pessoal fala, eu sempre fiz assim, eu sempre aprendi de tal jeito, e agora, de repente, eu posso aprender com uma outra pessoa que tem uma escola, uma forma diferente de treinar, uma forma diferente de pesquisar, porque é isso, toda cultura está viva, não existe cultura estática, por mais que a gente chame. Às vezes a gente tem uma visão de povos tradicionais, de circo tradicional, que é como se fossem pessoas apagadas ao passado, mas está todo mundo se reinventando e se transformando, e isso é bom para todo mundo, né? Eu faço essa pergunta meio provocadora porque eu ouço muita gente dizer assim, não, a arte que eu faço hoje é uma fissura. Daqui para cá, isso era coisa do passado, agora eu estou fazendo daqui para aqui. E aí você sempre vê elementos lá de trás, né? Às vezes ele só reinventa com um pequeno gesto, mas tá lá atrás. Então a gente já está chegando ao finalzinho do nosso bate-papo. Agradeço muitíssimo aos dois. É um prazer imenso a gente sempre trazer à tona essa conversa. E eu sempre peço dicas de material, de livros, de sites, de personalidades, de perfis que vocês possam indicar para eu colocar na descrição do vídeo. Mas para a gente finalizar mesmo, que nomes vocês destacariam do circo? Se, aqui, por exemplo, é um palco e vocês estão destacando pessoas que foram importantes na formação artística de vocês. Mesmo que vocês não tenham conhecido essa pessoa, mas pesquisado sobre o trabalho dela. Que nomes vocês lançariam para a gente aplaudir? Não me diga que eu vou ter uma batata quente na mão dos dois. Alô? Caramba, porque passa um filme assim, né? Uhum. Acho que eu tenho que aplaudir muito o Fatinha, a Escola Pernambucana de Circo, Camila Gatti, Jacia Piduricalha, que foi quem abriu aí os caminhos. Um monte de escola de aéreo abriu depois dela ter sido pioneira aqui, nessa parte do aéreo.
pessoal que pesquisa fisioterapia aplicada ao circo, aqui a gente tem a sorte de viver na mesma cidade que a Mai. Para mim, a Mai devia ser uma celebridade no circo, ainda não descobriram ela. Na América do Norte tem várias também, autoras de livros e trabalhos incríveis. Jennifer Crane, Emily Sherb, pessoas que eu estudo, assim, pesquiso e sigo. E artístico, nossa, gente, muita gente. Certo. Eu fui professor de Amai há 15 anos atrás, garotinho. E Era maravilhosa, com eu certeza. estava comentando essa semana, eu estava começando a fazer teatro. Aí teve um curso, eu dei uma disciplina e fiz a encenação do espetáculo. Um texto de Silvio Ortoff. E aí eu descobri que ela era artista, porque quando o figurinista chegou, ela usava um chapéu imenso, e tinha toda uma história por trás desse chapéu. Quando o chapéu chegou, que eu olhei, eu disse, é um trambolho. É bonito, mas isso vai incomodar muito a menina. Era uma menina, né? Ela pegou o chapéu e disse, eu posso treinar, professor? Pronto, me ganhou. Me ganhou, velho. Ela não disse é feio, é ruim. Ela disse, eu posso treinar, amarrou ele na cabeça e começou a fazer um monte de coisa. Resultado, não precisei mudar o chapéu. Porque ela conseguiu fazer com aquele chapéu. Ela é incrível. Essa vai dar um caldo ainda. E deu. Bom, Bom, né? tenho... eu acho que eu preciso reverenciar a Lacazan. Preciso reverenciar o mestre, a Laca. Eu acho super importante o trabalho da escola pernambucana de circo. Eu acho que tem um palhaço que é fundamental na minha vida, na minha geração toda dos cinquentões, que é Carequinha. Carequinha tinha um programa de televisão, Carequinha é de circo, e tinha um programa de televisão, como a Lacazan trabalhou num programa de televisão também, mas era o circo do palhaço Carequinha, que era maravilhoso, que gravou discos, que influenciou toda uma geração, né? E a minha geração foi influenciada por ele. E também eu acho que eu queria registrar um querido amigo, que foi ele que me reconciliou com o circo, que é Gilberto Trindade. Gilberto tem um espaço lá em Aldeia, um espaço de aéreo também, faz um trabalho muito interessante lá em Aldeia, que é primo de Borica, que também é outro do circo, que é meu vizinho aqui do lado, Boris Trindade Júnior. E então eu acho importante, ele me reconciliou. E por fim, uma senhora, o mundo do circo itinerante, o circo de lona, eu nunca uso o termo circo tradicional, mas o circo de lona, ele é bem machista, estruturalmente machista, porque a sociedade é estruturalmente machista, né? Não estou criticando o circo, é uma característica que ele reproduz. Então, poucas mulheres assumem a liderança. Então, uma das primeiras mulheres donas de circo, assumidamente donas de circo, era a dona Severina Ramos, do Circo Continental, que a família continua trabalhando com circo, e é uma mulher fantástica, uma grande atriz. Quem viu, eu não tive o privilégio de ver, mas que era uma das melhores loucas do jardim que esse país já viu. Que era um drama circense que ela representava. Pois é, e eu estava pensando antes aqui, no momento da sua apresentação, mas alguém chegou assim um pouco depois, que no Alto da Compadecida você fez uma das melhores duplas que eu já assisti. Depois que eu fui assistir no cinema e eu vi as pessoas exaltando os atores, eu disse, ah, meu Deus, se eles tivessem visto o que eu tinha visto, que as pessoas deliravam na plateia com o seu personagem, que era incrível mesmo. Então tá, caríssimo. Pois é. Caríssimo e caríssima, muito obrigado. Gostariam de deixar assim uma mensagem para a gente pensar ainda um pouco mais. Eu não digo mensagem final, porque esse bate-papo um dia vai voltar à tona. Mas assim, uma mensagem para a gente pensar um pouco nesse momento. Como você está apoiando o circo na sua cidade? Bom questionamento. Fé, resiliência, não perder o foco, não perder o afeto,
e busca o outro. Busca. Eu tenho feito um exercício de falar com quem não fala há muito tempo. A pessoa toma um susto. Eu passo contato. E aí, como é que tu tá? Tá bem? O que foi que aconteceu? Nada, só queria saber se você tá bem. Fala com o outro, se o outro tá bem. Muito bom. Muito bom. Pois é, então, mais uma vez, obrigado pela paciência de vocês, pela partilha de conhecimentos, e a gente vai junto divulgando a arte circense, ou as artes circenses. Obrigado, obrigado. Prazer. Gratidão, gente. Boa noite. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau. Até, foi um prazer. Igualmente, Malu. A gente acabou de conversar sobre círculos, afetos, o trabalho e todo esse universo com a Malu e com o Williams. Agradeço a você que chegou até aqui conosco. Muitíssimo obrigado por sua presença e a gente se encontra no próximo Conversa Atrevida. Até breve.